Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre doação de óvulos, né? E é um tema que já não é tão assim novidade, mas ele traz um desafio muito grande com relação a essa nova sociedade que a gente tem vivido, esse novo momento, principalmente para as mulheres que sem nenhum tipo de machismo aqui, mas para as mulheres que hoje ocupam uma boa fatia do mercado, que saem para trabalhar e que têm hoje como planejar uma gravidez, planejar uma outra forma de vida, né? Saindo um pouco desse campo tradicional, né, que a gente sempre viveu. E para conversar sobre esse assunto tão importante, nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Aquino, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. É um prazer te receber aqui nas terras de Minas e também lá nas ondas do rádio em Curitiba, que é aquele lugar que faz as 4 temperaturas num dia só, né? Mas é sempre bom receber pessoas como você para a gente tratar de temas tão desafiadores como esse. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ederson. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar sobre esse assunto. Muito, muito obrigada pelo convite. O que é a ovodoação, doutora? Para a gente especificar um pouco mais sobre isso. Sim, vamos lá. Então, ovodoação é quando eu preciso de óvulos de uma outra mulher para eu conseguir engravidar. Então, é quando uma paciente ela já não tem mais óvulos, seja por menopausa ou porque ela precisou retirar os ovários por um tumor, alguma coisa assim, ou ela tem um problema genético que ela não quer transmitir para sua prole, e ela precisa de óvulos para conseguir gestar. Então, ela vai pegar óvulos de uma outra mulher mais nova para conseguir obter a gestação, para conseguir ter esse bebê em casa. Para quem tem condição, isso é uma tendência, doutora? Hoje em dia, a gente vê esse tratamento aumentando, porque as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, né? E hoje em dia, a gente fala muito de preservação de fertilidade, congelamento de óvulos, mas antes não. E o ovário da mulher, ele tem um período, né? Assim, ele tem um prazo de validade, infelizmente. E a mulher entra na menopausa. E hoje em dia, a mulher, né, da atualidade, ela está indo fazer mestrado, doutorado, trabalhando, e está deixando a maternidade um pouco de lado. E essas mulheres que não preservaram a sua fertilidade, para conseguir ser mãe, às vezes só tem como fazer isso mediante a ovodoação. Como está regulamentado isso no Brasil, doutora? Ele é regulamentado pelo CFM, né? Então é permitido fazer ovodoação no Brasil. Pela regulamentação de 2017, era possível a ovodoação anônima. Então, a mulher que doa óvulos não conhece para quem foi, e quem recebeu não sabe de onde veio. Até junho de 2021, agora, era desse jeito que a gente fazia a ovodoação. Mas agora teve uma nova regulamentação pelo CFM, que é permitido você conhecer quem está doando, desde que seja parente de até 4º grau do casal. Então, doadores de até 4º grau, então de irmãs, tias, até primas, podem doar óvulos para esse casal, e aí acaba sendo conhecido, né? Mas se for pegar de alguma pessoa desconhecida, sem ser parente, continua sendo anônima essa doação. Eu queria entrar numa seara com você com relação a esses desafios, preconceito, medo, receio, essas coisas que trazem, na realidade, na relação humana, traz esse desafio para a gente. Como é que a gente pode pensar nisso, doutora?
com relação à sociedade que a gente vive, assim, o Brasil é uma sociedade ainda muito conservadora, Sim. que ainda tem muitos tabus, né? A sexualidade é um tabu, a ovodoação é um tabu. Outro dia nós falamos sobre banco de sêmen também, é outro tabu. Como é que a gente trabalha isso e como é que vocês, da medicina, da ciência, trabalham isso também nesse conceito assim, de sociedade? Vamos lá. Realmente é um tabu. Então, o que a gente vê na clínica é que muitas mulheres, até hoje em dia, antes, até a fertilização in vitro era um tabu, né? A gente está vendo que isso está caindo por terra. Então, muitas mulheres que fazem tratamento de ovodoação até aceitam contar, às vezes, para a família que fizeram um tratamento de fertilização in vitro, mas não com óvulo doado. É muito difícil, já é difícil às vezes para a própria paciente aceitar que ela não tem óvulos e que ela precisa da ajuda disso para conseguir gestar. Contar para as outras pessoas às vezes é mais difícil ainda, né? Então a gente tem um trabalho com a psicóloga lá, então todo casal que entra para o programa de ovodoação passa com a nossa psicóloga, porque um dos maiores questionamentos deles é: eu conto para o meu filho ou não conto? Né? Ele tem que saber que ele veio de um óvulo doado ou não? A princípio, não precisaria. A gente tenta fazer esse matching da receptora com a doadora em relação à tipagem sanguínea, por exemplo, para não ter esse problema, né, da criança ir na feira de ciências e descobrir que o tipo dela de sangue é diferente dos pais, coisa assim. Então, a princípio, não precisaria, mas tem muito casal que acha que é direito do filho saber. Então, acho que a principal questão ali é ela aceitar, primeiro, que não é fácil, né, que ela não tem mais óvulos e que precisa, e aí a psicóloga entra nisso para ajudar a paciente a aceitar, e depois se ela vai contar ou não para o filho ou para o resto dos parentes, da sociedade, porque ainda tem esse preconceito, e é difícil, não é muito fácil. Eu acho que as pessoas começam a entender um pouquinho sobre isso quando elas precisam disso. Então, tem paciente que fala assim: eu comecei a aceitar e agora até se eu tivesse eu doaria, mas antes não. Então, ela sente essa solidariedade depois que ela precisa. Eu acho que a sociedade ainda tem muito preconceito, e o que a gente tem trabalhado na clínica é até uma questão de sororidade entre as mulheres, para uma poder ajudar a outra, né? Para a gente ter mais doadoras que ajudem essas pacientes que não conseguem engravidar. E aí tem uma pergunta que não pode faltar, que é a religião, né? Porque eu acho que a religião é a grande propulsora desse... a filosofia religiosa é uma coisa e a religião é outra coisa. Sim. Então, esse conceito que tem da procriação, do desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento do feto e tal, da possibilidade humana de engravidar, essas coisas todas e tal, também está ligado a essa coisa de procriar, né? De crescer e multiplicar-vos e tal. Então, isso trazer isso também desmistifica um pouco desse pensamento. Está por aí, doutor? Sim, essa questão religiosa, além da ovodoação, entra na fertilização in vitro também, né? Porque quer queira ou quer não, é um processo laboratorial, né? Para você conseguir engravidar. Então, tem muitas pacientes que às vezes falam: não, eu estou aceitando. Eu, às vezes, conversei na igreja ou com o meu pastor, alguma coisa, e eu aceito isso. Mas eu não queria deixar embrião congelado, por exemplo, porque é vida, não é vida, então tem toda essa questão. Então, às vezes, a gente embarca em algumas questões religiosas, sim, mas eu acho que o desejo de ser mãe, às vezes, se sobrepõe a isso. Né? E aquele casal até muito religioso, às vezes o desejo de constituir uma família acaba passando por isso e ele aceita isso, essa, como é que eu posso dizer, tecnologia, né, da medicina que tem disponível para ajudá-lo,
como uma coisa boa e acaba aceitando. Eu acho que eu nunca tive alguém que desistisse do tratamento por causa da religião, mas às vezes a gente demora um pouquinho mais para ele começar a tratar ou aceitar, ou passa com a psicóloga, passa com o pastor, passa na igreja, mas o desejo de ser mãe eu acho que acaba se sobressaindo a isso. Eu não queria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Que eu acho que, não sei se tem alguma relevância, mas essas dúvidas pairam mais no campo protestante ou no campo católico, assim, ou como é que no espírita e etc. Olha, eu nunca percebi essa diferença, não. Porque eu acho que quando eles já chegam para a gente indo na clínica de reprodução, eles já estão aceitando mais. Né? Eu acho que quem deve ver isso antes talvez seja o ginecologista geral, que encaminha e a paciente não quer ir. Quando ela chega já no consultório de reprodução humana, ela já está aceitando mais tudo aquilo. Então, eu não percebi tanta diferença entre religiões, não. Agora, uma outra pergunta também que eu queria fazer é sobre depois que... Eu faço muitas pautas aqui, doutora, com relação à psicologia, psicanálise, ao desenvolvimento humano, aquela coisa toda. E eu queria perguntar se, cientificamente, né, a pessoa, logo depois que tem um filho, ela manter uma análise, manter um processo de acompanhamento psicológico, para além de tudo que é necessário, né, independente de qualquer outra coisa, mas nesse caso específico, é muito interessante a pessoa continuar, ou pelo menos começar a partir dali, a análise, porque tem estudos, por exemplo, da vida uterina, né? E depois pós-uterina, que vai dar aí os primeiros 1000 dias das crianças, que são muito importantes e tal. Como é que você vê essa condição, por exemplo, da análise, né, e da psicanálise para fazer o acompanhamento tanto da mãe, dos pais, aliás, né, mas também da criança, que hoje já tem psicanalista para especialista em crianças? Eu acho muito importante, por toda aquela situação que aquele casal está passando, né? Então, o antes é importante para aquele casal aceitar, porque às vezes o medo que a gente tem, o médico tem às vezes, é da rejeição, né? De quando nasce e fala, opa, não é meu filho. Então, eu acho que o antes, o trabalho da psicóloga antes com esse casal é muito importante. Durante ali a gravidez, para ela entender que é um filho dela, né? Que apesar de não ter o DNA da mãe, está sendo gestado dentro daquele útero. Então, às vezes, tem genes ali, proteínas, que vão ser ativados pelo útero daquela mãe, que se esse embrião tivesse sido colocado em outro útero, seria diferente. Então, aquela mãe tem que se sentir parte daquilo e não só, eu só estou sendo uma barriga e o filho não é meu. Então, eu acho que a parte da psicologia e da psicanálise para esse casal é importante. E após, muito mais. Porque entra naquela questão que eu te falei, contar ou não contar para esse filho, eu acho que é importante essa terapia até em grupo, em família, do casal, para entender, vale a pena eu contar, não vale, minha família assim vai aceitar, não vai aceitar, contar para o meu filho é melhor, não é melhor, até na escola, né, hoje em dia a gente sabe que tem casais diferentes, não é só mais pai e mãe, e tudo na escola está ficando diferente. Eu acho que uma hora a questão da ovodoação vai ser importante também, porque os filhos vão começar a saber que vieram de um óvulo de uma outra mulher, por exemplo, e eu acho que é importante ele saber lidar com isso, né, na escola, no futuro. Então, eu acho que é imprescindível o acompanhamento psicológico. Você tocou num assunto interessante. E à medida que a gente vai conversando, a gente vai puxando, né? Essa ideia hoje dessas relações mais líquidas, né? Traz também para a medicina, para esse campo também da inseminação artificial e da ovodoação e tantas outras coisas, um desafio grande com relação a esse novo modelo de sociedade que tem sido construído
a partir da década de 80, 90, ali, que vem trazendo um novo entendimento sobre a construção do ser, do indivíduo, da sociedade, né? Principalmente depois da Constituição de 88, que abre um leque muito grande nesse sentido. Como é que a gente pensa isso nesse campo da diversidade, doutora? Que eu acho que é muito importante essa conversa, porque hoje você tem, por exemplo, filho com 3 mães, filho com 3 pais, né? Relacionamentos completamente abertos, né? Filhos hoje que os casais definiram morar em casas separadas, né? Mesmo casados ainda, continuam tendo relacionamentos, mas moram em casas separadas e o filho está ali, né? naquele meio. Então, como é que é pensar tudo isso nesse campo também, doutora? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que abrir a mente, abrir a cabeça, porque na reprodução humana, esses casais acabam precisando da nossa ajuda para conseguir atingir o objetivo de serem pais, né? Então, o que eu tenho visto, pelo menos, aumentar muito são as produções independentes, pessoas sozinhas que querem ter filhos, porque estão ficando mais velhas e não encontram ninguém. Então, isso tem aumentado, até você falou, né, fez sobre banco de sêmen, então tem aumentado, acho que muito a procura por banco de sêmen, banco de óvulos, porque a sociedade tá mudando mesmo. E eu acho que na reprodução, a gente tem que saber acolher todos esses pacientes, todas essas pessoas, porque todo mundo tem o direito de constituir uma família, independente de como for. A gente vê que hoje não é mais aquele quadradinho, pai, mãe, tem filho. Na escola hoje, muitas escolas não tem mais dia de pais ou dia de mães, tem o dia da família, porque elas estão se adequando a isso. E a gente na reprodução também, né, está se adequando a receber casais, pacientes que querem ser pais, ser mães, constituir uma família diferente, né? Não diferente, mas como eu posso dizer, não naquele modelo que a gente conhece. Modelo tradicional, né, que existia antigamente, né? Exatamente. E a gente se adequa e vê o melhor tratamento para aquela pessoa conseguir o objetivo dela, que é construir uma família e ter um filho. É um desafio para, não isso só, essa questão da diversidade, mas é um desafio também para vocês da medicina, para vocês dessa reprodução assistida e tal, pensar tudo isso também, trabalhar tudo isso e construir, né, no Brasil e na América Latina também, por que não, esse novo pensar de família? Eu acho que já foi. Eu acho que alguns anos atrás, sim. Hoje em dia, eu acho que virou tão mais comum, né, receber casais que, para mim, já não é mais esse tabu, assim, muito pelo contrário, é um prazer. Mas eu acho que para os médicos mais antigos, antes, talvez sim, né? Agora eu acho que não mais, a gente já está bem acostumado e habituado com todos os tipos de famílias, né, que a gente quer ajudar. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo nessa conversa super rica aqui com a doutora Ana Paula, e a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais programa Cultura Geral, e a gente volta, não saia daí, eu acho que é importantíssimo, né? Uma pauta a gente não tem todos os dias e essas oportunidades de conversar sobre isso, então tratar desse assunto aqui é muito importante, também é agradável, por que não, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre ovodoação aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura, com a doutora Ana Paula Aquino, e a gente vai agora com esse retorno nesse segundo bloco. Eu queria perguntar para a doutora o que é a doação compartilhada, doutora? Vamos lá. Doação compartilhada é quando eu tenho uma paciente que vai precisar fazer um tratamento de reprodução humana, só que às vezes ela não tem condição de custear esse tratamento, e o problema de infertilidade dela não é relacionado aos óvulos. Então, por exemplo, é um casal que tem um fator masculino de infertilidade e precisa de um tratamento de reprodução humana para engravidar e não tem como custear esse tratamento. Então, essa paciente, desde que ela entre nos critérios para ser doadora de óvulos, menos de 35 anos, principalmente, ela pode doar uma parte dos seus óvulos para ajudar uma outra paciente e ficar com a outra parte para poder fazer o seu tratamento. Então, a doação compartilhada, ela doa uma parte e usa outra parte para tratamento próprio, para ajudar no custeio do tratamento dela. Barriga solidária. Eu acho que essa pergunta é interessante, porque teve aquela coisa de barriga de aluguel, aquelas coisas. Eu acho que é bom tocar nessa... já dá um toque de polêmica, né? Vamos lá. A barriga solidária, que é como a gente chama, ou a cessão temporária do útero, né, a gente não gosta de usar o termo barriga de aluguel, é quando a gente tem um casal em que a mulher não pode gestar. Então, por exemplo, ela tem uma malformação uterina, não tem útero, ou precisou retirar o útero por algum motivo, ou num casal homoafetivo masculino, que eu não tenho útero para gestar, a gente usa a barriga solidária, né? Então, é uma pessoa que vai ceder o seu útero temporariamente para gestar o filho daquele casal. Isso é permitido no Brasil. Se esse casal tem um parente de até 4º grau, uma parente de até 4º grau, que pode fazer essa cessão temporária de útero, a gente não precisa pedir uma autorização, né, de permissão para o CFM, mas essa pessoa tem que passar por uma avaliação psicológica, a psicóloga tem que fazer uma análise, né, se essa pessoa tem a condição de ceder o útero para esse casal. Caso esse casal não tenha ninguém na família que possa fazer essa cessão temporária de útero, e ele tem uma amiga, alguém que ele conhece, a gente tem que pedir uma permissão para o CFM para ver se essa pessoa pode fazer esse papel de cedente de útero, né, para gestar essa criança. Mas tudo vem documentado, tudo é documentado pela clínica, porque depois que essa criança nascer, ela é registrada como filho do casal e não da cedente de útero. Então, isso tem que ser tudo muito bem documentado, tudo muito bem feitinho. A psicóloga tem muito trabalho aí, né, doutora? Muito trabalho. Tem muito, mesmo porque, quando a gente discute aqui, por exemplo, a questão na psicanálise, da situação originária da criança e tal, o útero tem um papel fundamental na formação da criança. Né? E ali ela recebe estímulos, recebe uma série de coisas que é da pessoa, nesse caso, da pessoa que está cedendo o útero, né? Então, assim, a gente vai amarrando essas conversas assim, porque a gente vai vendo que tem outros elementos, né? Da ciência, da medicina, do comportamento humano, que vai ter que entrar com muita força nesse conceito, né, doutora? Exatamente. A gente fala que o útero não é simplesmente uma incubadora, né? Ela não está ali só incubando o bebê.
né? Tem muita coisa envolvida, que nem você falou, ele tem um papel muito importante ali, né? Tudo que aquela paciente come, tudo que ela faz, tudo que ela passa ali durante a gestação, acaba influenciando, né, nesse bebê, nessa gestação. Então, eu acho que toda a relação é muito importante, e a psicóloga aqui tem um papel imprescindível, né, num tratamento desse. Qualquer mulher pode ser doadora e receptora também? Vamos lá, doadora de óvulos, a mulher, ela tem que ter até 35 anos. Hoje, pela nova lei, eles abriram para até 37 anos, mas lá na clínica a gente tem predileção por pacientes até 35 anos pela qualidade dos óvulos. Essa paciente, ela tem que passar por uma série de exames que estão na resolução da Anvisa, então ela tem que ter sorologias normais de HIV, sífilis, hepatite B e C, HTLV, Papa Nicolau e culturas vaginais todas normais, o Zika, então ela tem que passar por uma série de exames, não é qualquer mulher, né? Lá na clínica a gente faz o teste genético também, o cariótipo dessa doadora, para ver se ela tem um cariótipo normal, para ela poder doar, então não é qualquer mulher, né? Para receber, para ser receptor e fazer um tratamento, pelo CFM, a mulher pode fazer um tratamento até os 50 anos de idade. Se ela tem mais de 50 anos, a gente também precisa pedir uma autorização para o CFM para ela engravidar, porque tem todos os riscos de uma gestação numa mulher mais velha, né? Mas a receptora, a princípio, qualquer mulher. Então, eu tenho pacientes que já estão na menopausa aos 46 anos, mas eu tenho pacientes também que tiveram um câncer de ovário aos 20 e poucos e tiveram que tirar o ovário, e aí elas não têm como engravidar. Então, são mulheres novas que precisam de uma ovodoação. Então, a receptora, a princípio, qualquer mulher com menos de 50 anos, senão a gente precisa pedir autorização, e as doadoras têm que estar dentro ali da resolução do CFM. Doutora, isso significou na vida das mulheres mais liberdade, mais autonomia? Eu acho que os tratamentos de reprodução humana trouxeram isso, principalmente quando a gente fala de congelamento de óvulos hoje em dia. Então, mulheres que querem deixar para engravidar mais tarde estão preservando a sua fertilidade antes. A gente orienta a congelar os óvulos antes dos 35, se possível. Ah, não, eu quero engravidar com 40. Então, tenta preservar a sua fertilidade antes. Eu acho que isso trouxe maior liberdade. Como a gente falou antes, a ovodoação ainda é um tabu. Então, a mulher aceitar que não vai poder gestar com óvulo próprio, eu acho que trouxe uma nova possibilidade para aquela mulher que não tem mais óvulos, mas eu diria que não liberdade, porque a aceitação ainda, até por parte da própria mulher, não é muito fácil, né? Mas sim, aquela mulher que não preservou a sua fertilidade e agora tem 45 anos e não consegue engravidar, saber que existe a ovodoação e que, não, eu ainda posso gestar, eu ainda posso ter um bebê, né, e ficar grávida, isso traz realmente um alívio para ela, porque a gente consegue fazer tratamento até em paciente que já entrou na menopausa. E essa pergunta é muito importante, porque nós tínhamos um detalhe na medicina de uma idade, até uma certa idade, né, para a pessoa engravidar, para que não houvesse problemas com relação à gestação ali, né? Os cromossomos, aquela coisa. As genéticas. E como que fica isso, doutor, assim, com relação à idade hoje, assim, a mulher pode engravidar tranquilamente fazendo o tratamento? Como é que é essa condição? Isso continua existindo. Então, assim, quanto mais velho o óvulo fica, maior chance de eu ter um erro genético, né? Então, isso não deixou de existir com os tratamentos. O que a gente consegue agora mulheres, então, idealmente, a gente fala até os 35 anos, o óvulo teria uma qualidade melhor, menos chance de eu ter erros genéticos, e acima disso, e principalmente acima dos 40 anos, eles continuam existindo.
mas mulheres que ainda têm óvulos e querem fazer tratamento com óvulo próprio, a gente hoje tem a biópsia do embrião, que eu posso analisar esse embrião geneticamente antes de transferir para a mulher, então eu sei se ele tem uma doença genética ou não. Então, uma mulher de 40 anos que, por exemplo, síndrome de Down, teria muito mais chance de ter um bebê com alteração genética, eu posso fazer esse embrião, fazer a biópsia, saber se ele é alterado ou não e optar pela transferência ou não, né? E por isso que a ovodoação, a gente fala que as doadoras têm que ter menos de 35 anos, para não passar essa maior chance de risco genético para frente. Então, mulheres mais velhas, às vezes com 38, 39 anos, perguntam, falando, doutora, mas eu tenho muito óvulo, por que eu não posso doar? Porque apesar da quantidade, a qualidade já é inferior. Então, eu não posso oferecer isso para uma receptora de óvulos. Por isso que a idade da doadora é importante, para a gente ter o menor risco de transmissão de doença genética que aparece com a idade mesmo. E a ética, onde que entra nisso? Como assim? A ética. Bioética, né? Porque a gente ouve tanto falar em bioética, a ética dos comportamentos, porque principalmente com relação ao clone, aquelas coisas todas que vieram, eu acho que envolve tudo isso. Então, a gente conversando sobre isso, uma pergunta que vem à cabeça das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo é a questão ética, né? Porque se você consegue, e aí é uma pergunta de leigo mesmo, se você consegue perceber que o embrião ele vai ter um problema genético, então você pode eliminá-lo ou não, querer inseminar ou não. Como é que fica essa questão? E aí, no olhar científico da medicina, daquilo que vocês trabalham, como é que fica essa questão ética dentro desse trabalho? Vamos lá. As pessoas acham que com a biópsia a gente vai saber tudo daquele embrião e pensam em ficção científica, e não é bem isso, tá? A biópsia do embrião, a gente consegue ver somente o número de cromossomos, igual fazer um exame de cariótipo numa pessoa adulta. Então, eu vou saber se aquele embrião tem 46 cromossomos, então ele é um embrião geneticamente normal, ou se ele tem mais cromossomos ou menos cromossomos que poderiam causar um aborto ou uma doença grave. Mas eu não consigo, por exemplo, esse embrião tem diabetes, esse embrião vai ter pressão alta, ele tem olho azul, eu quero meu filho com olho azul. Isso é impossível, né? Então a gente não faz uma escolha. A gente não consegue escolher aquele embrião, a gente só sabe se ele é geneticamente normal ou não, para evitar que aquela paciente, por exemplo, sofra com abortos, que a maioria dos erros genéticos podem dar abortos, mas não é todo erro genético também. Então, autismo, por exemplo, que é um erro cromossômico, a gente não consegue pegar isso no embrião, então são só erros graves, né? E, por exemplo, com essa lei nova, que teve agora que eu te falei, de junho de 2021, o CFM também proibiu que no laudo da biópsia viesse o sexo. Então, muito casal fala assim, eu quero fazer a biópsia para saber, porque eu já tenho 3 meninas e eu quero um menino. A partir de agora não pode mais fazer essa seleção por sexo, né? Então, quando a gente manda analisar o embrião, ele só vem, é geneticamente normal, é geneticamente alterado, ponto. É menino, é menina? Não vem nada escrito, o casal não consegue escolher isso. E o negócio de olho azul, alto, baixo, isso nunca se conseguiu e acredito que nunca vai ser possível. A receptora pode escolher a doadora ou a doadora? Como é que funciona isso? Faz o match, vamos lá. Lá na clínica, pelo menos, é assim, a gente tem uma equipe, que é o DOE, né, que é de doação de óvulos e embriões, então existem as enfermeiras responsáveis pelas receptoras de óvulos, elas recebem formulários dessas receptoras e conversam com essas receptoras, e nesse formulário a gente pede uma foto da receptora, do rosto dela. Para quê? As nossas enfermeiras lá, elas vão procurar alguém o mais parecido possível com aquela receptora, então vão procurar doadoras parecidas. Então, a equipe de enfermagem, a equipe médica sabe quem é a doadora, mas a receptora não. A gente tendo essa
doadora parecida e com tipagem sanguínea compatível. A gente lá na clínica tem também um programa de computador que chama Fenomet, que bate os pontos principais do rosto da doadora com o da receptora e vê a porcentagem de semelhança. E tendo alguém parecido, a gente manda um e-mail para a receptora para marcar uma consulta para apresentar este perfil para ela. E nesse perfil vai características, então ela não vê, ela não sabe como é essa doadora, mas ela tem acesso a peso, altura, cor de olho, cor de cabelo, se é ondulado, se é crespo, se é liso, se essa doadora já teve filhos, se tem algum problema de saúde, se ela... os pais, então a gente manda informações básicas desse tipo, fala a porcentagem que a gente achou, né, no Fenomet de semelhança com aquela paciente, e manda os exames dela, que nem eu te falei, de cariótipo, de sorologias, tudo isso. E aí, baseado nisso, a receptora pode falar, eu quero esses óvulos, ou não, eu não quero esses óvulos. Né? Então, ela escolhe, ela não tem uma gama que ela fala assim, eu quero aquela. Não, a gente seleciona aquela que mais parece com ela, porque a gente está vendo a foto das duas, né? E aí a gente apresenta para aquela receptora. Aí, às vezes, a receptora, mas ela é um pouco gordinha, eu sou muito magra, não quero. Ela é muito alta. Não me senti confortável, porque na família dela, sei lá, o pai tem diabetes. Posso esperar mais um pouco? Pode, a gente vai ver outra doadora e te apresenta. Então, ela acaba escolhendo nesse nível, mas não que elas vão se ver, se conhecer, isso não. Isso nem pode. Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho aqui, a gente volta daqui a pouquinho com essa conversa super bacana com a doutora Ana Paula Aquino, e a gente está falando um pouco de ovodoação, né? Essa ideia de doação de óvulos para que a pessoa, para que as mulheres, né, possam, ou os pais também, né, que hoje está casal, né, independente se são dois pais, duas mães, um casal tradicional ou não, né, dentro desse novo contexto, escolher a sua fórmula, ou o jeito, ou o tempo da sua gravidez, da sua gestação. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral. Um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre ovodoação com a doutora Ana Paula Aquino, da Clínica Huntington. E a gente está falando um pouco dessa doação de óvulos. Então, a gente vai para a parte final agora. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira das duas últimas é: quais os preparos a doadora precisa fazer, doutora, para a gente fechar com chave de ouro, assim, pensar nessa parte final?
Vamos lá. A doadora de óvulos, então, antes dela doar, ela passa com a gente para uma avaliação, para ver reserva ovariana, né? Para ver se ela tem uma quantidade boa de óvulos para doar, e passa por aqueles exames que eu te falei, né? De sorologia, exigidos todos pela Anvisa, cultura de secreção vaginal e o cariótipo, que é a parte genética. Estando tudo isso ok, a gente programa o tratamento dessa doadora. E o que ela tem que fazer é igual uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro. Então, ela é acompanhada na clínica por 10 a 14 dias, ela faz uso de medicação hormonal injetável na barriga, subcutânea, para a gente poder fazer crescer os folículos, porque naturalmente a gente tem um que cresce para ovular e o resto morre. E a ideia da gente dar medicação é que a gente tenha vários, para a gente poder coletar vários de uma vez só. Essa paciente, então, toma essas medicações por 10 a 14 dias e vai na clínica de 4 a 5 vezes para fazer ultrassons de acompanhamento. Quando essa paciente está pronta, vamos dizer, no 12º dia, a gente fez o ultrassom e achou que estava ótimo, a gente programa a coleta de óvulos dela, que é feita 2 dias depois. Essa coleta de óvulos é feita sob sedação, igual uma anestesia, igual endoscopia, então ela só dorme, não vê nada. E é feita a coleta de óvulos por via transvaginal, então não tem corte na barriga, nada disso. Uma semana depois, essa paciente já está menstruando e pode voltar para a vida dela normal. Então, seria o tratamento que essa doadora tem que passar, é igual numa paciente que vai fazer fertilização in vitro mesmo. Ela tem que estar disposta a tomar essas injeções, acaba retendo líquido, tendo que ir na clínica umas 4 ou 5 vezes e ser submetida à coleta de óvulos sob anestesia. Doação que ela vai precisar, não só, ela vai precisar do útero, vai precisar de algumas outras coisas. Você poderia explicar? Né? Casais homoafetivos masculinos, então eles não têm nem o útero e nem o óvulo, eles só têm o sêmen, né? Então eles têm que conseguir o óvulo, que hoje em dia está bem mais fácil, a ovodoação está mais difundida, as clínicas trabalham bastante com isso, mas além de ter o óvulo, eles precisam de um útero, e que não é a mesma pessoa que está doando o óvulo, que senão ela seria a mãe, né? Então tem que pegar um óvulo num banco de óvulos e conseguir um útero de substituição, uma barriga solidária, que pode ser um parente de até 4º grau de um dos dois, ou alguma pessoa, amigo, que trabalha junto, mas aí a gente precisaria de uma autorização do CFM. Então, acaba se tornando um pouquinho mais difícil, porque eu não preciso só do gameta, eu preciso do gameta e da onde a gente vai gestar, né? Então, acaba ficando um pouco mais difícil, mas não é impossível, tanto que a gente tem muitos casais lá na clínica que têm um sucesso na gravidez e vai tudo bem e conseguem seu filho. Muito bem, gente, chegamos ao final dessa pauta super bacana, super importante, super interessante aqui na TV Banqueta. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Tem que agradecer também o pessoal da clínica, né, Huntington, a Jessie, né, que possibilitou essa pauta tão rica aqui no Cultura Geral, aqui nas terras das alterosas e também naquele lugar mais ou menos frio ali, que é Curitiba. E a gente fica aqui de braços abertos para receber mais pessoas como vocês aqui da clínica, né, para tratar desse assunto. Muito obrigado pelo carinho e por essa pauta tão importante, viu, doutora? Obrigada a você pelo convite. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto cada vez mais para as pessoas saberem dessa possibilidade, porque às vezes a pessoa entra na menopausa e fala, desisto, não tenho como engravidar. Então, acho que é super importante a gente falar sobre cada vez mais sobre esse assunto. Foi um prazer participar, eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom, gente, de verdade, agora chegamos ao final do Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.